Essa primeira parte, a gente vai ver as relações que a gente pode estabelecer entre imagens e outros elementos. Primeiro, se eu quiser pegar partes dessa imagem, por exemplo, essa parte do barco aqui de baixo, e colocar dentro como se fosse só essa máscara e colocar dentro desse círculo. Então, eu insiro esse círculo, vou dar um Ctrl C, copiar, seleciono esse círculo aqui e venho editar, colar em, ou seja, colar a foto que eu acabei de copiar no círculo. Aí eu fico com essas duas e eu fico livre para trabalhar apenas com esse círculo e com a imagem dentro dele. Eu posso, aí é com a imagem, eu posso trabalhar direto com a imagem aqui, diminuir, aumentar, mas fica dentro desses limites. Com isso, eu posso expandir e trabalhar com outros elementos. Por exemplo, com os textos. Colocar essa imagem dentro do texto. Então, eu vou criar um texto aqui, como se fosse a abertura de um capítulo. Vou trabalhar com o mesmo estilo. Vou colocar um tamanho de fonte bem maior. Bom, um pouquinho maior. Encaixa esse texto. Antes eu vou ter que transformar esse texto em vetor. Mais ou menos parecido como se eu viesse direto aqui. Como se eu construísse ponto a ponto, linha a linha, esse texto aqui, esse número. Então vem tipo, criar contorno de fonte. Aí eu transformo ele ele já não é mais texto, é como se eu transformasse ele em contorno, uma imagem, um conjunto de linhas que formou essa imagem. Tanto é que se eu quiser transformar em texto, não consigo mais. Eu não consigo fazer o caminho contrário. Aí a partir daqui é a mesma coisa, dou um Ctrl C, seleciono os contornos e colar em. Se eu deletar aqui, eu fico com a imagem dentro do texto. E venho aqui e consigo também mover e organizar melhor aonde eu quero essa imagem. E também consigo aumentar, diminuir com os limites da própria imagem. Posso editar e aí eu consigo ter esse resultado. Então, se eu quisesse fazer o capítulo, a chamada, né, a capa desse capítulo, capa, só escrever capítulo e eu finalizo capítulo 1 e eu tenho esse tipo de recurso também. A terceira dica é como que eu posso contornar os objetos. Aí aqui fica uma ressalva de que é mais para quando eu trabalho com infográficos, não no texto comum, digamos assim, né? A gente não vai fazer fundo de página, marca d'água atrás da página, só vou mostrar com esses elementos para ficar mais fácil de entender. A gente vai ter sempre o fundo branco da tela, a gente vem como nesse daqui, mas eventualmente a gente pode trabalhar com infográficos e vai ser necessário, vai ser melhor a gente entender
esse conjunto de texto contornando partes da imagem ou qualquer outro elemento. Então, eu crio aqui a gente vai trabalhar com a ideia de máscara. Aí na dica anterior era como se a gente tivesse feito o número 1 com essa ferramenta. Então eu vou fazer uma máscara contornando o barco aqui. E eu vou fazer esse texto, né, contornar essa máscara. Bem, vou colocar aqui, já vou fazer. Então eu seleciono e venho aqui. Quebra de texto em torno do objeto. Observe que aqui ele já quebrou, então ele faz esse contorno que eu posso ter alguns ajustes, algumas opções. Posso colocar, aumentar essa distância, 10 milímetros ou 5 milímetros. Ele faz essa borda aqui, já mostra pra gente, e ajustar alguns elementos. Vou trazer para cá e vou ajustar um pouquinho melhor. Então vou dividir em duas colunas para mostrar para vocês que ele permanece. Então, se eu subir aqui, eu posso contornar à medida que eu preciso desses elementos. Então aqui tenho cuidado também, né, com essas opções aqui, né, de texto com fundos diferentes, então por isso dá ressalva de trabalhar apenas com esse tipo de possibilidade em infográficos ou coisas assim, elementos muito específicos, mas é muito fácil de trabalhar e o resultado deixa eu deixar aqui. E para finalizar, estava esquecendo, obviamente colocar essa máscara toda transparente, tanto o preenchimento quanto a linha de contorno. Aí sim eu tenho essa finalização aqui. Nosso próximo tópico é tabelas. Para trabalhar com as tabelas é muito parecido com o editor de texto, com alguns detalhes e a gente tem algumas opções para automatizar essa formatação. O primeiro passo é como inserir tabela. A gente vai trabalhar demonstrar para vocês 3 maneiras. A primeira, aqui, tabela, criar tabela. Ele vai dar essas opções, então a quantidade de linhas, a quantidade de colunas, o estilo de tabela, isso depois no final a gente vai salvar o estilo de tabela, por enquanto a gente pode criar direto, mas a partir das modificações que a gente fizer, a gente vai criar um estilo e ele já vai salvar tudo isso de uma maneira só. Eu vou trabalhar com essa tabela aqui de programa, então a gente tem 4 colunas e vou colocar aí 20 linhas, se sobrar ou se faltar, a gente vê como é que trabalha isso dentro do InDesign. E essas linhas de cabeçalho e linha de rodapé não vai ser necessário a gente trabalhar. Quando a gente der OK, ele coloca no cursor aqui a tabela e a gente vai dar o tamanho dela que a gente quiser. E aí automaticamente o InDesign já vai calcular os tamanhos das células, das linhas e das colunas. Então vou fazer aqui, eu tenho essa divisão já. Essa é a primeira maneira. A segunda, deixa eu duplicar essa página aqui, deletar essa tabela. A segunda é a gente trazer automaticamente do Word. Então, vou selecionar tudo aqui, Ctrl C e Ctrl V. Quando eu der o Ctrl V, vem uma tabela toda, vem sem formatação nenhuma. Não tem problema, a gente vem aqui em tabela, dá 2 cliques aqui, tabela, converter texto em tabela.
vai pedir essa a separação das colunas, tabulação, né, o por tab, isso já vem automático do Word, separador de linha, ou seja, a divisão de uma linha para outra aqui é o parágrafo, né, o Enter, e o estilo também a gente vai deixar como tabela básica por enquanto. Então, quando eu dou OK, ele automaticamente já cria essa tabela a partir das informações que estão naquela caixa de texto que eu trouxe do Word. E, para finalizar, deixa eu duplicar de novo. E ao invés de copiar e colar do Word, eventualmente a gente pode fazer inserir essas informações aqui direto no InDesign, se for o caso. Então, eu vou fazer essas duas primeiras linhas. Então, se eu colocar aqui ambientes, lembre que a separação por colunas é Tab. Aí eu aperto no teclado o Tab, quantidade, escrever toda ela, outro Tab, área parcial, outro Tab, área total. Quando eu for inserir uma nova linha, é o Enter, o parágrafo, sala de embarque, dou um Tab, quantidade 2, Tab, área parcial 12,00, Tab, e área... Opa, 1.100 metros quadrados, Tab, como são 2.200 metros quadrados. E aí eu venho, seleciono o texto, tabela, converter tabela, e aí esse tab e parágrafo é justamente sobre isso. A gente pode pensar em outras coisas, mas já é formatação padrão, e aí a gente só dá OK e ele automaticamente já insere. Bom, como a gente já tem as informações, eu vou trabalhar justamente com essa tabela aqui. Que tipo de formatação a gente pode ter? Vai depender do que a gente precisa. Primeiro, para editar a tabela, qualquer elemento da tabela eu tenho que dar 2 cliques em alguma das células. Aí eu posso diminuir, aumentar o tamanho das colunas. A mesma lógica de parágrafo e tal, ele traz para cá, então ele já tem as quebras automáticas. E eu vou formatando à medida que eu preciso, ou como inserir dentro do grid já estabelecido. Então, eu vou colocar aqui, para que fique uma palavra por linha, tentar diminuir ao máximo essa coluna de quantidade. Pronto. Primeiro tipo de formatação que eu vou fazer é justamente do texto. Tem uma questão de como selecionar nas linhas. Eu aproximo o cursor aqui da lateral ou da parte de cima, ele vai transformar nessas setinhas. Então, se eu quiser selecionar uma coluna inteira, eu aproximo dessa coluna e ele automaticamente já vai oferecer essa setinha desde que eu esteja eu dando 2 cliques. Se eu tiver sem nada, só selecionar a tabela, ele não vai editar nada. Eu tenho que dar 2 cliques em uma das células, aí que a gente começa a edição. Então, pode ser em cima para as colunas, nas laterais para as linhas e nessa quina aqui a tabela toda. Bom, vamos começar com essa primeira aqui. Então, posso modificar a minha fonte. Eu posso trabalhar com as que eu estou trabalhando no meu texto, o tamanho delas e as formatações de texto propriamente ditas. Colocar centralizado, ou à direita, à esquerda. Aqui ele diz a quantidade de colunas, eu eventualmente posso inserir colunas e linhas. Opa.
ele automaticamente já botou aqui, são 26 linhas para eu... Deixa eu inserir aqui, eu posso diminuir. Ele pergunta se para inserir ele insere, para excluir ele pergunta. Eu, na verdade, até melhor que eu coloque para colocar a área total direta na tabela, que eu não trouxe daqui. Então, área total desse setor. Estou trabalhando com esse setor público. Então, é bom de já trazer para cá. E dá para considerar que esse texto é um subcapítulo. Bom, continuando com a formatação. Então, dando 2 cliques aqui, eu posso ampliar essa célula. O tamanho das células eu tenho aqui. Então, 10 milímetros, 1 centímetro, se eu colocar 12. A coluna, o tamanho das colunas, como ela está de diferentes tamanhos, eu não tenho. Aqui eu coloco, posso formatar do tamanho que eu quiser. Quando eu estou com várias colunas selecionadas, ele de tamanhos diferentes, ele não consegue colocar todos esses tamanhos aqui, tamanho das colunas. Mas eu posso ter um tamanho padrão, 35, ou alguma coisa que se relacione entre eles, essas duas últimas aqui, ser 35. Bom, vou selecionar todas essas outras linhas aqui. E observem as formatações que eu posso ter. Então, aqui a gente estava conversando antes, a formatação do texto, aqui a quantidade de linhas e colunas, aqui a cor, essa primeira cor aqui é de preenchimento, então eu posso selecionar alguma cor aqui, ou trazendo para as amostras, eu posso inserir as cores, posso colocar aqui, coloquei uma mais. Posso colocar aqui fundo tabela. Então, aqui um azul mais clarinho. E aqui fica essa cor. Eu posso colocar também aqui, formatar, colocar centralizado. Aqui. Centralizar na vertical. E aqui a célula propriamente dita. Esse daqui, quando eu não tenho nada azul, eu não tenho nada selecionado. E aqui, quando eu quero selecionar alguma célula, alguma linha, então essas linhas são as linhas externas e essa linha do meio é a linha que divide as colunas. Nesse caso aqui, a gente vai replicar, a interface mostra só uma linha, mas a gente vai replicar isso nas demais. Aí é uma questão de formatação a partir da paleta de cores que inseriu, que está trabalhando. Então, eu posso ter as linhas sem nada e o preenchimento em preto e a cor em branco. Deixa eu inverter aqui. O preenchimento em preto. Selecionar uma aqui e a cor aqui, aqui e aqui. Eu posso também diminuir um pouco esse tamanho aqui. Estou achando muito grande da fonte.
T10. Ó. A fonte também eu posso modificar. Deixa eu pegar aqui. Arial. Aqui eu posso voltar com essa mesma lógica lá de cima para destacar bem o que eu quero apresentar. E aí a formatação de texto propriamente dita. O que a gente pode colocar ainda é centralizar esses daqui e ainda formatar, vou colocar um pouquinho menor, como eu mudei a fonte, para colocar no limite aqui, trazendo até essa terceira coluna do grid aqui. Aqui tá um errinho. E deixa eu ver como é que ficou. Vou colocar aqui para ficar melhor formatadinho. Eu posso colocar aqui, ó, sem nenhum nenhum destaque para as linhas. E é uma opção aí. A maneira que a gente vai formatar, que a gente quer formatar, vai depender muito do conceito com o qual a gente está trabalhando, com o que a gente quer para o nosso trabalho. Só para finalizar, colocar aqui também o Fira Strabond. Outra coisa que a gente consegue fazer, que dá para trabalhar aqui, a gente pode juntar duas células, o merge ou mesclar células. Eu coloco tudo numa só e dá para trazer para cá. E de célula aí é mais em cima disso, né? De modificar o preenchimento, modificar as células, as linhas. Outra coisa que dá para a gente fazer, não perder. Por exemplo, eu quero manter essa primeira linha preta e essa última linha preta aqui. A gente vem aqui, tabela, opções de tabela, alternando preenchimentos. Ó, tem diferentes padrões. Então, a cada 2 linhas, a cada 3 linhas, fica mais fácil de ler quando eu tenho uma grande quantidade de linhas ou de colunas. Então, a cada 2 linhas, eu posso ignorar a primeira e a última linha para justamente manter essa formatação que eu coloquei inicialmente. A cor, eu posso selecionar essa cor e as outras duas e tá ok. Ou a cada uma linha, deixa eu voltar aqui. A cada uma linha, ou seja, vai alternando e fica de fácil leitura. Para finalizar, eu seleciono aqui a tabela, seleciono toda ela, e eu salvo o estilo da tabela. Eu venho aqui, tenho a formatação, eu estou com a tabela básica, eu posso criar um novo estilo de tabela, vou botar tabela padrão. Aí eu já venho com todas essas formatações. Quando eu inserir a tabela, criar tabela, eu venho a tabela padrão. Quando eu inserir aqui, ele já vem com essa formatação prévia da tabela para a gente dar sequência.